Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Vanessa e estou aqui para compartilhar um pouco da minha trajetória de vida, de histórias que eu conheci, de histórias de superação, também com uma carga profissional, com um pouquinho de conhecimento adquirido para ajudar pessoas. Esse é o meu intuito, ajudar. Afinal, é o que eu penso. Se você tem algum valor e você não pode distribuir, não adianta de nada. Se você tem, né, um conhecimento, se você pode ajudar pessoas a mudarem de vida, seja com um conselho, seja com orientação, seja com a mão na massa, e você não puder fazer nada, de nada adianta todo o conhecimento, todo o dinheiro que você tiver, certo? É isso que eu penso, e tudo bem quem pensa ao contrário, tudo bem, certo? Então aqui hoje eu quero falar sobre sintomas, sintomas de gravidez. Eu comecei esse canal com um intuito totalmente diferente, apenas de colocar conteúdo sobre psicanálise, sobre como a psicanálise pode mudar a sua vida financeira, sobre como, né, mudar os seus pensamentos, mudar as suas atitudes, né, mudar ali pequenos hábitos, pode, né, transformar a sua vida financeira, trazer, né, os meus pensamentos de trazer aqui também conteúdo de superação sobre mim mesmo, sobre minha história, apesar de ser muito nova, né, agora em março completo 35 anos, mas tem uma carga, né, muito grande. Carrego uma história muito grande, graças a Deus, porque muitos testemunhos para contar, muitas vitórias para contar e também orientação sobre onde a gente pode, às vezes, se frustrar, né? Orientação para que as outras pessoas não cometam alguns erros tão bobos e não merecem. Seguindo, vou mudar um pouco o tema aqui do canal, com o tempo, não agora. Andei sumida por um bom tempo, por uma boa razão. Comecei a cuidar da minha saúde, né? Já faz alguns meses que eu não apareço aqui porque eu estava cuidando da minha saúde. Comecei a cuidar dos meus dentes, né? No intuito de colocar um aparelho para arrumar esse dentinho aqui que me incomoda muito. Mas antes de colocar o aparelho, teve outros procedimentos que eu precisei começar a fazer. Afinal, eu passei uma vida toda sem nunca ter ido no dentista. Comecei a ir no dentista agora, depois de velha, depois de marmanja, né? Estou aí quebrando um trauma de dentista. Pois é, desse tamanho. E aí comecei a cuidar da minha saúde. E assim, né, fazendo exercícios e tudo como manda o manual. E o meu corpo entendeu que eu estava apta, estava boa, estava bem, plena para receber um bebê. Então eu engravidei. Em dezembro eu estava grávida, mas eu não sabia, né? Engravidei, né? A gente seguiu a vida e eu com muitos planos de trabalho e de tantas e tantas coisas. E quando chegou janeiro, finalzinho de dezembro, na verdade, que a gente chegou, eu fiz o teste de gravidez porque eu tava suspeitando que na viagem, eu fiz uma viagem e nessa viagem eu passei muito mal, então eu disse, opa, tem alguma coisa errada. A gente chegou dessa viagem de Natal e aí eu fui, né, realizar o teste e deu positivo. Então, todos os planos que eu tinha, tudo, simplesmente ficaram de lado. Por que, Vanessa? Você pode trabalhar, afinal, gravidez não é doença. Sim, gravidez não é doença. Mas, em alguns casos, para algumas mulheres, e eu sou uma delas, né, é sim doença. Né? Então, eu tenho um histórico de pré-eclâmpsia no meu primeiro filho, da minha segunda filha, e nesta gestação eu também estou com pré-eclâmpsia, estou sendo acompanhada como gestante de risco e
Tem várias complicaçõezinhas da pré-eclâmpsia que ninguém fala, que futuramente eu vou estar trazendo aqui, que minha médica falou que eu não fazia ideia também, porque outros médicos nunca chegaram a me falar. Então, cada corpo é único, cada mulher é única e cada gestação também é diferente. Então, essa gestação está sendo mais complicada do que as minhas outras gestações. Vamos lá para os sintomas. Os sintomas de gestação. Você começa, tem vários sintomas. Como eu disse, cada corpo é um corpo, é diferente. Então, os sintomas eles vão se manifestar semelhantes, mas nunca iguais. Parecidos, mas nunca iguais. Você pode começar a sentir uma sensibilidade nos seios. Você pode começar a sentir tontura. Você nunca sentiu tontura na sua vida, né? Ao sentar, ao levantar, pode começar a sentir. A gestação ela pode te dar esse sintoma. Você pode começar a sentir muita azia, muito arroto, mesmo no primeiro mês. Nunca sentiu dificuldade para, engolir, nunca sentiu dificuldade para ir no banheiro, realizar o número 2, mas agora começou a sentir uma constipação diferente, demora mais para ir no banheiro, né? Ou sente aquela azia constante, qualquer coisa te faz mal, são sintomas. Então, esses são os primeiros sintomas de uma gestação. E que você precisa, realizar um exame de sangue, o teste de farmácia, um ultrassom e aí por diante. Primeiro, aquele que você se sentir mais confortável, lógico, para fazer. Eu faço só um, que é primeiro o teste de farmácia. Deu positivo, eu sei que não tem para onde escapar, que eu realmente estou gestante. Os meus 3 filhos foi assim. E logo em seguida, eu faço um ultrassom, porque eu sou muito ansiosa e eu quero ver como é que tá o meu útero, como é que tá o feto, como é que tá ali, o desenvolvimento, se tá realmente batendo com as semanas, da última DUM, e ver o tamanho e ver tudo. Eu sou assim, então, do meu primeiro, da minha segunda e desse terceiro bebê também realizei da mesma forma os mesmos procedimentos. Então vai de cada pessoa. Então, assim, o meu corpo, o que eu senti foi constipação, na viagem, tava terrível, passei a viagem toda sem ir no banheiro, sem fazer o número 2, só quando cheguei em casa que eu consegui ir com muita dificuldade. Durante toda a viagem, muita azia, muita queimação, ao engolir doía, assim, queimava também. Na primeira semana não senti sono, senti muita dificuldade de dormir. Muita dificuldade. Ficava dormindo e acordando o tempo todo. Aquele soninho picado. Sim, pois é. E uma fome. Uma fome danada. Uma fome, assim, que parecia que ia acabar o mundo. Então eu tinha que encher o prato e aquele prato de pedreiro. Então meu marido, coitado. Ele que pagou a conta. Pois é. Então quando nós íamos em restaurante, quando nós íamos em uma lanchonete, o negócio não era bonito não, o negócio tava feio, porque eu comia mesmo, tava comendo assim, e sem perceber, pra mim tava tudo normal. Depois que eu vim me tocar, nossa, por isso que eu tava comendo tanto. E os meus primeiros sintomas foram basicamente esses, não senti enjoo, não senti náusea, um pouco de tontura, eu sentia uma tontura assim, então eu ficava mais esperta, principalmente na hora de descer pras piscinas, então eu evitava, quando eu sentia que eu tava meio assim, tonto, um pouquinho aérea, eu disse, não, hoje eu não vou entrar na piscina. Ficava só olhando as crianças e basicamente foi isso. E conforme vai passando o tempo é que vem os outros sintomas, vem os vômitos, vem o cansaço, a prostração, que é incontrolável, infelizmente. Então, nessa gestação eu tive um pouquinho mais de complicação do que nas outras, infelizmente, por vomitar muito, eu estava vomitando muito, então acabou machucando o esôfago e começou a sangrar. Então começou não só a vir sangue no vômito, mas começou a vir apenas sangue, Começou a acumular, era como se mesmo sem comer nada, mesmo sem beber nada, era como se esse sangue ficasse descendo, acumulando no estômago. E aí eu comecei a... Nem sei se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube. Enfim, espero que o
conteúdo não seja barrado. E aí eu comecei a vomitar bastante, né? Os coágulos e ia parar no hospital, bem debilitada, né? E ali foi um caos esse primeiro trimestre. Foi muito cansativo, muita cuspideira para tudo. Eu ainda estou um pouco, mas é em determinados locais, dependendo do cheiro, dependendo do ambiente. E foi muito difícil. E costuma ser para a maioria das mulheres. Tem algumas que são sortudas e dizem: eu não senti nada. Amém, amém. Que bom que você não sentiu nada. Mas infelizmente não é o caso de muitas mulheres, né? Como foi o meu caso. É o caso de muitas outras. Você percebe que o mundo cheira mal, o mundo fede. Você percebe que alguns produtos que eram para ser cheirosos são extremamente enjoativos, são extremamente rançosos, né? Você percebe o cheiro das coisas com mais... como eu posso dizer? Agora até a palavra eu esqueci. É mais forte, com mais... sabe? É mais. E é isso. Você consegue realmente sentir a essência das coisas e é terrível, gente. O mundo fede e na nossa gestação, o nosso olfato ele fica mais sensível, todo o corpo da mulher ele fica mais sensível e o olfato é uma dessas áreas. Então não é frescura, não é bobeira, né? É comprovado cientificamente. Então se você acha que é bobeira, vai procurar estudar, pesquisar, abrir artigos científicos, ouvir outros doutores falando, porque sim, a mulher fica mais sensível e o olfato também fica, e a gente percebe que o mundo não é cheiroso, a gente apenas se adapta, né, às coisas do dia a dia, né, ao que acontece no mundo. Então a gente vai se adaptando ali aos cheiros, né, ao que o mundo é, né, mas na real não é tão legal assim não. Então foi basicamente isso, gente, os primeiros sintomas da minha gestação. E é basicamente isso, os primeiros sintomas, não isso que eu passei, né? Mas os primeiros ali de tontura, de constipação, né? De azia, são os principais sintomas. Depois vai evoluindo conforme, né, o seu corpo, conforme a sua agitação, se é gemelar ou se é único. Então os sintomas vão mudando dependendo de corpo para corpo, dependendo de gestação para gestação. Nunca é único. A gente precisa quebrar esse tabu, né? No Brasil, eu acredito que isso é só no Brasil, que gestação é tudo igual, que gestação não é doença e de que é frescura a mulher sentir isso ou aquilo, porque isso é uma mentalidade arcaica de pessoas ignorantes do saber, né? Não tem muita informação, então falam o que pensam. Então acho que as pessoas deveriam parar de falar o que pensam e falar o que sabem. O que é falar o que sabe? Aquilo que você estudou, aquilo que você pesquisou, aquilo que você, né, buscou conhecer, né? Então, infelizmente, a gente, principalmente as gestantes, somos muito atacadas por mulheres totalmente ignorantes, às vezes da família, né? Às vezes pessoas mais velhas que deveriam estar ali com mais conhecimento para nos passar e nos ajudar, mas infelizmente não, é ao contrário, né? Eu não passei por isso, graças a Deus, mas eu vejo muitas pessoas passando. Não passei por isso com pessoas da minha família e que me cercam, mas eu vejo pessoas que nem são tão próximas a mim, né? Quando se aproximam e quando sabem do que eu passei, falam: ai, eu não passei por nada, ai, não sei o que, e começam a falar delas mesmo como se quisesse diminuir o que eu estou sentindo ou o que eu passei. E a gente percebe isso em muitas gestações. Me diz aí se com você também já foi assim, se você teve alguma experiência de alguma maluca chegar perto de você e dizer: ah, isso é frescura, ah, mas comigo foi assim, 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 ou tentar te diminuir, ou tentar diminuir o que você sente, né, porque com ela foi diferente. Gente,
vamos acabar o vídeo por aqui, né? Então é isso. O canal vai tomar um outro rumo por consequência da natureza, né? Eu não planejei, nenhum dos meus filhos foram planejados. Todos foram enviados no tempo certo, determinado por Deus. Mesmo eu me prevenindo, eles vieram. Então eu dou graças a Deus, tudo seja feito para a honra e glória do Senhor, né? Hoje eu louvo ao Senhor pela minha gestação, pela criança que está em meu ventre. E sei que o canal vai tomar outro rumo, né? Vou continuar falando, né, sobre os assuntos que eu conheço, sobre os assuntos que eu gosto de falar, ajudando outras pessoas, mas felizmente não, mas de uma forma assim, o canal ele vai tomar um rumo, né, diferente, falar mais sobre gestação, sobre maternidade, porque é o momento que eu estou vivendo agora com muita intensidade. E Deus tem colocado, né, desígnios e planos diferentes para o meu coração do que eu tinha antes, né? Então os planos que eu tinha antes no meu coração têm sido mudados. O Senhor tem colocado novos projetos, novos pensamentos e eu vou seguir, né, a orientação dele e vou seguir o meu coração e vou seguir com fé e é isso, gente. Então, se vocês querem saber um pouco mais do desfecho, né, desse canal, da minha história, me segue, me acompanha, curte esse canal, deixa seu comentário que vai me ajudar muito, 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 muito. Tenho 29 seguidores apenas aqui, não os conheço, mas sou muito grata a Deus pela vida de vocês. E eu espero que esse canal continue crescendo cada dia mais e mais e eu possa de alguma forma ajudar outras pessoas. Então, cheiro, forte abraço no coração e Deus abençoe a cada um. Pessoal, eu estou aqui com esse microfone, que é do kit que eu comprei para começar a gravar aqui no YouTube. Porém, eu acho que ele não grava muito bem, assim, os vídeos que eu tenho feito. O ventilador tá ligado, porque aqui onde eu moro, no Goiás, tá muito, 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 muito quente. Me diz aí se na sua cidade também tá muito quente. E aí o vídeo vai ficar um pouquinho assim, com barulhinho de ventilador. E eu peço perdão pra vocês, logo logo eu troco esse microfone. E me dá um feedback aí, tá bom? Que eu vou receber com muito carinho.